Salve, salve, nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamilque. Eu sou o professor Ulisses Soares, estamos aqui com vocês, mais uma vez, na Picuinha. Mais um episódio para discutir assuntos que são picuinha. Sabe aquele assunto que se discute com seus parentes, naquele almoço de fim de semana? Para acabar com o grupo de WhatsApp da família. Exatamente. É para isso que serve o Picuinha. Traz informação, traz para você dados estatísticos, traz opiniões sem paixões. Liberdade de falar. Exatamente. À vontade. À vontade. E hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido muito discutido. Aliás, o Picuinha está de parabéns porque só tem trazido tema sensacional. Tem coisa boa, rapaz, pra gente discutir aí, viu? Cara, ó, eu vou falar pra você. Se nós temos espectadores fiéis, né? Exemplo do Thiago Barbosa, que tá sempre conosco aí. Tá? O Henrique Moreira, que também tá sempre conosco. Verdade. Hoje o Roberto Abreu já falou que tá aí, né? Não conheceu o programa. Vai, então, a partir de agora, conhecer e poder debater conosco. Mais um que falou óbvio, adoro o Pablo. Mas vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Qual é o assunto de hoje? Vocês devem ter visto, tá? Ali existe o título, né? Do nosso programa de hoje, do Picuinha. E o que acontece? Nós vamos discutir hoje a relação entre quantidade de armas em uma sociedade, um país, se você preferir, e os números da violência. E por que nós estamos discutindo esse assunto? Esse assunto está na pauta por posicionamento político? Não. Esse assunto está na pauta porque nós temos acompanhado os noticiários, principalmente os noticiários internacionais e alguns noticiários regionais, Cascavel é um grande exemplo disso, em que nós estamos observando algumas características que envolvem essa relação. E por isso nós resolvemos falar sobre esse assunto. Sobre a relação entre a presença de armas, né, ou o porte de armas, se você preferir, a quantidade de armas na sociedade e os números da violência. Vamos começar, Oli? Vamos. Eu vejo assim. Eu só queria dizer que o Oli tá sem café. Tá? Mas o Carlão tá por sacanagem. Só queria deixar claro que o Oli tá sem café. Eu peguei o meu aqui um pouquinho antes de entrar. O Carlão tá de sacanagem. Olha lá. Quem tá patrocinando o café hoje? Reclamar, que graça tem. Eu acho que é o Café Melita. Deve ser o Café Melita. Tá patrocinando hoje. Comprei e aqui está o café. É isso aí. Carlão, nossa, um café, meu Deus, que boa lembrança. Só que eu gosto de um açúcar, cara, negócio de café amargo. Manda ver. Eu sou psicopata, então eu tomo café sem açúcar. Não, eu gosto de açúcar, café pobre sim, mas café doce. O Sérgio Verano mandou ali, boa tarde, em oração, Oliveira. Grande abraço. Muito obrigado, querido. É que eu tô com a minha mãe bem doente. Minha mãe tá com 94 anos já, e tá numa situação assim bem fracona, então tá aquela situação que você não tem muita coisa para fazer, né? E agradeço lá, obrigado. Muito obrigado. Então, todos, por gentileza, se você crê ou se você não crê, se você crê, faça suas orações. Se você não crê, mande boas energias. Exato. Porque é disso que a gente precisa. Exato. Vamos lá, Oli? Vamos falar sobre o assunto? Vamos. Eu digo assim para você, Pablo, a questão que nós temos do armamento em si, quando você começa a discutir armas e violência, nós, cara, entramos num viés político. É claro. Porque nós temos, por exemplo, se você pegar a partir do jovem George Floyd, né? George Floyd 2020, o posicionamento em relação às armas tomou-se uma questão ativista, uma questão ativista por vários fatores, né? Aí surge o movimento antifaça, ou seja, o antifascista, e surgem os movimentos de esquerdista abraçando uma causa, por exemplo, que seria o desarmamento, e não em questão só o desarmamento, mas o despoliciamento da sociedade. Certo. E essa ideia de você despoliciar a sociedade passou a ser a grande bandeira da esquerda. Então a ideia, por exemplo, nós temos em Minneapolis, nós já temos uma votação que propõe o fim da polícia. E o prefeito não tem como interferir porque foi feito pelo conselho da cidade, onde o executivo não tem participação. E aí a gente pensa assim, bom, mas a partir do momento que eu não tenho mais essa polícia, como fica?
Então essa defesa que a esquerda fez é porque pressupõe-se que o dinheiro do policiamento poderia ser destinado a políticas públicas que visassem uma melhoria da qualidade de vida para que a violência não ocorresse. Entendi. Então você tem uma visão muito idealizada. Como Nova York hoje também já está se posicionando para diminuir as verbas destinadas à polícia, porque normalmente o que tem acontecido? As violências policiais têm caído sobre uma parcela da sociedade não branca, como eles dizem. E essa parcela não branca, o que não é privilégio de lá. Nós encontramos que aqui a nossa população dita não branco, o nosso negro, também sofre mais violência do que o branco. Com certeza. Aí, logicamente, aí começam vários estudos relacionados a isso. Então, esse despoliciamento como bandeira da esquerda politizou o processo. Então, essa politização que você tem hoje, nós voltamos novamente na vertente. Eu sou do lado A, ou eu sou do lado B. É a maneira como você analisa a questão política. Por várias análises e por várias organizações internacionais, os vieses são diferenciados na maneira de interpretarem os fatos. Correto. Nem sempre a quantidade de armas representa uma quantidade maior de violência. Sabe-se sim que muitas vezes a violência não é cometida em determinado grupo por saber-se que aquele grupo estaria armado. Como nós temos, por exemplo, uma das alegações que nós temos muito o indivíduo comete um ato de violência para que ele possa, por exemplo, pegar aquele objeto fruto do roubo, para que ele possa vendê-lo para comprar as drogas. Então muitos colocam, por que ele não vai direto roubar a droga no traficante? Por uma questão óbvia, o traficante está armado. Ele sabe que aonde eu vou buscar mercadoria, ele está armado. Então o único caminho que eu tenho é pagá-lo em dinheiro. Então eu vou tirar daquele que não tem arma. Então esta visão é uma visão bem politizada que você possui, não dizendo que essa politização seja a vertente correta, mas nós estamos analisando também o armamento com paixões, que é o que nós temos hoje. Então, na analisa que a gente faz a questão da violência, como por exemplo, nós temos no Brasil, só me permita alguns números. Fica à vontade. Nós temos o ano de 2017, nós matamos no Brasil 59.128 pessoas. É um dos maiores números que nós já tivemos desde a série histórica que começou a ser medida em 2012. Então, 59 mil pessoas mortas no ano são 161 pessoas por dia. Isso até hoje nós temos como referência a mesma coisa da guerra da Síria. A guerra do Vietnã matou 60 mil pessoas no ano. Nós matamos o correspondente àquilo que seria uma guerra. E nós não tínhamos liberação de arma nenhuma em 2017. Então perceba, a questão de armamento e violência são situações que muitas vezes podem caminhar por trilhas distintas. Correto. Entendeu? E hoje nós temos uma redução, chegamos em 2021 com 41.069 mortes, caiu para 112. Que é o mesmo número dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 111 mortes por milhão, né? Aqui, desculpe, 111 mortes por dia. Aqui nós estamos falando em 112. Então, a questão do armamento e da violência, ele tem várias vertentes a serem analisadas, desde que você tenha como referência que muitas vezes, quando se diz vamos despoliciar, a nossa ideia seria levar a educação àquilo que seriam as camadas mais pobres da sociedade. Aí eu me pergunto sempre, mas isso já não é feito, já não temos feito em quantidade suficiente? Será que essa insuficiência que é o nosso problema? Então, repare, para nós aqui, que nós não tínhamos a questão do armamento, um número daquele tamanho em 2017, por qual motivo? Se a arma não estava tão liberada. E a noção que nós temos é que a arma é liberada de uma forma indiscriminada, qualquer um pode comprar, e a coisa não funciona bem dessa maneira. Hoje, quando nós analisamos os números brasileiros que diminuíram, muitos dizem que o número diminuiu por uma coisa que às vezes assusta até falar. As facções criminais brasileiras chegaram num acordo. O PCC e o Comando Vermelho tiveram o maior momento de atrito entre 16 e 17, que é quando nós chegamos quase a 60 mil mortes por ano. A partir de lá, eles se organizaram. Ou seja, quando o crime organizado se organizou entre eles, a mortalidade no Brasil e a violência diminuiu em função desses grupos. Então, são várias situações que você tem, quando você pensa na violência como um todo. Nós matamos muito mais do que todos os atentados terroristas do mundo no ano. E nós não estamos falando num país que tenha violência no nível de um terrorismo, por exemplo. Nós estamos, teoricamente, numa área de influência de grupos radicais, o A, o B ou C. Mas nós estamos discutindo exatamente essa diminuição. Agora, a grande violência americana hoje é em função de que você divulga mais.
Será que essa divulgação não está? Será que não temos aí uma participação muito forte da mídia, coisa que nós não tínhamos anteriormente, divulgando de uma forma tão rápida qualquer atentado que pudesse surtir efeito, como um atentado à faca feito recentemente? A culpa não é da faca. A faca em si não mata ninguém, como a arma em si não mata ninguém. Então perceba que são várias nuances sociais que nós temos hoje quando você discute a violência. Perfeito. Olha só, é muito interessante quando nós pensamos a respeito desse assunto, justamente porque os números nos permitem discutir com mais clareza, né? Então eu vou trazer aqui algumas informações para que a gente possa debater. Então nós temos o seguinte, nos Estados Unidos, que é um país em que o lobby armamentista é muito forte, né, é muito poderoso, a ponto de o Joe Biden chegar a dizer que é praticamente impossível pensar em proibir o porte de armas nos Estados Unidos e a venda das armas, né? Só me permita Fica à vontade. agora, nos governos democratas nos Estados Unidos, onde o índice de violência é muito maior. Nos governos democratas do Biden. Eu trouxe louco, né? Vai entender. Eu tenho algumas opiniões a respeito de o porquê isso acontece, né? Por exemplo, neste ano nós tivemos uma quantidade de atentados, né, utilizando armas de fogo, que foi algo praticamente sem precedentes. Vamos partir de um ponto de vista cronológico, quando nós pegamos o caso do Shots in Columbine, né, o atentado em Columbine, que aqueles adolescentes entraram e dispararam contra as crianças numa escola, o que acabou se transformando em algo bastante recorrente nos Estados Unidos, né? Nós temos 2 casos que ocorreram neste ano, que foram os tiroteios de Uvalde e Tulsa. Um deles numa escola e outro em um hospital, né? Só que esses atentados que ganharam mais destaque na mídia, porque foram talvez mais massivos, né, não representam a totalidade do que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Em uma reportagem que eu trouxe aqui para vocês, nós temos um número que é estarrecedor. E eu tive a curiosidade de perguntar para o Chris, nosso amigo que está lá nos Estados Unidos, como é que ele está vivendo lá. Ele falou, cara, eu moro em Ohio, né? Ohio tem suas características, né? É um estado que tem uma característica discriminatória, é um estado bem armamentista, e ele falou assim, que ele sai de casa e vive um dia de cada vez. Porque as notícias lá a respeito disso são bastante complexas. Nós tivemos no ano de 2022 200 tiroteios em massa. 200 tiroteios em massa. Qual é a definição de tiroteio em massa? Não é uma pessoa discutir no trânsito, buscar a arma dentro do carro e atirar na outra pessoa. O tiroteio em massa é uma pessoa que organiza um atentado, ocorre quando a pessoa organiza um atentado, pega as armas, vai até determinada região e dispara a esmo, né? Nós tivemos nos Estados Unidos, ano passado para cá, algumas pessoas que promoveram tiroteios em massa enquanto transmitiam o atentado pela Twitch. Veja o tamanho do absurdo. A Twitch é um site de streaming em que as pessoas usam muito para streamar jogos de videogame, até mesmo podcasts e tudo mais, opiniões, e é muito utilizado entre os jovens. Um desses rapazes organizou um mass shooting, né, um tiroteio dessa natureza. Ele entrou com um rifle de assalto e vários carregadores em um mercado. Desculpa, não foi no mercado, foi numa sinagoga. E ele transmitiu a execução pela Twitch. E demorou para que a Twitch pudesse tirar isso do ar. Nós tivemos outro caso em que isso também ocorreu. E aparentemente esses casos nos Estados Unidos aumentaram severamente depois da absolvição daquele rapaz que disparou contra manifestantes do Black Lives Matter, porque o rapaz estava com um rifle de assalto na rua, disparou na direção dos manifestantes e o seu advogado alegou legítima defesa. Depois que ele foi solto, eu me lembro de ter recebido a mensagem do Chris e ele me falou, veja como os números aumentarão nos Estados Unidos depois desse cara ter sido solto. Aí ele me contou a história da mensagem dele pra cá,
já foram mais de 20 atentados. 20 atentados. Né? E isso aqui, lógico, eu estou falando sobre um caso, que é o caso dos Estados Unidos, que nós já temos um histórico sobre isso, né? Porque os Estados Unidos, de fato, são um país de natureza bastante armamentista, mas aqui eu sempre discuto, em relação àquilo que você disse, Oli, sobre despoliciar né, a sociedade, eu, Pablo, sou contrário a uma ideia como essa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não acredito, por ser estudante de direito, eu não acredito na autotutela. Ou seja, eu não acredito que você possa ter a liberdade de defender, entre aspas, os seus interesses disparando contra alguém. Sabe? Então, você resolver da sua maneira. Eu sou contra a autotutela. Nós entramos numa política de vingança. Exatamente. O Estado não funciona na vingança. Isso aí essa política de vingança é praticamente anterior ainda às ordalhas. Né? É anterior a isso. Então, eu sou... A vendetta. Eu sou contrário a essa ideia. Eu acredito sim que algumas coisas devam ser revistas, por exemplo, na força policial, mas não despoliciar, porque o policiamento é um braço estatal para uma heterotutela, para que seja possível um terceiro intervir nessa circunstância, sabe? Então, em primeiro plano, eu queria trazer esse número dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu trago alguns números do Brasil, já para a gente pensar nisso. Então, vocês vejam só. O Oli começou com um posicionamento, eu trouxe, não chegou a ser uma antítese, mas uma espécie de antítese disso, para que nós possamos pensar sobre isso. Né? Eu digo assim para você, da mesma maneira que você colocou a questão do crise aí, você levantou, nós temos uma situação muito semelhante no Brasil. O problema chama-se a impunidade. Ah, é claro. Vamos pegar um exemplo que foge do contexto da violência armada, mas ele entra na violência por ser uma ação de racismo que aconteceu essa semana em Belo Horizonte, em Minas. Certo. A mulher cometeu um ato racista contra uma família que entrou, não sei se foi no ônibus, no metrô, no trem, não lembro agora. Parecia no metrô. No metrô. E ela já foi solta ontem. Porque Exato. Conseguiram tirar de racismo para injúria. Exato. E ela já está em liberdade. Então, porque se fosse racismo, seria inafiançável. E a injúria, imprescritível. E a injúria é contra alguém especificamente. Então eu posso ter uma fiança para que eu possa sair. Perdão, então você entrou na impunidade. Uma manobra jurídica. Agora, quando você fala no despoliciamento, o que está acontecendo hoje? A questão policial nos Estados Unidos é uma questão de esfera estadual e não de esfera federal. Exato. Tanto é que aí o que aconteceu? O Congresso americano começou a discutir algo que não é do seu qualificativo. Tanto é que uma das deputadas que defendeu o despoliciamento, olha o que ela disse literalmente: quando desmantelarmos a polícia, nos livraremos deste câncer e permitimos que haja algo bonito. Então veja, ela está esperando que algo bonito vai surgir a partir do momento que a gente não tiver mais o policiamento. Ela está vendo a vida que ela está visualizando, qual é? Uma plenitude. Sim, ela está tendo uma visão que é além da idealizada. Além da idealizada. Então, mas é dessa maneira que eles estão discutindo a violência. Então percebam que não é só aqui que se discute bombagem num congresso, nos Estados Unidos também. Com certeza. Essa é a situação que você possui. Então, quando você fala, por exemplo, que não há a questão da punidade, esse é o maior problema que nós temos. E hoje, quando você fala em despoliciamento, nos Estados Unidos, 32% dos americanos dizem que o maior problema está no crime. E o crime deles não é um crime que envolve só a questão do uso da arma ou não. O crime em todos os setores, inclusive da própria impunidade. Só que você acrescenta que a violência americana tem um viés racista muito forte, principalmente na questão dos estados sulistas que você Sim. Então esse viés eminentemente racista fez com que alguns grupos supremacistas começassem, logicamente, a fazer essa grande campanha. E aí o grupo que vem da esquerda pegou essa bandeira do desmantelamento do processo policial, dizendo que a polícia está agindo somente contra um determinado grupo. Então essa que é a situação que tem que ser analisada quando você pensa hoje essa questão dessa violência como um todo. Porque assim, o caso do George Floyd foi um caso... Pontual, que eu digo a ponta do iceberg, eu quis dizer. Assim, ele foi um caso extremo, exatamente, né, em que você viu ali o procedimento de alguns indivíduos que fazem parte da força policial. Exato. O que não significa que todos façam dessa maneira.
Mas é importante que você tenha em mente que um caso não é só um caso, ele reflete algumas características. No caso do George Floyd, você pôde perceber, né, existia ali, porque foi o que acendeu Black Lives Matter, né, existia na polícia, ali pelo menos entre aqueles que estavam participando, né, uma forma clara de uso da força policial em excesso, né? O que acontece em diversas outras situações, né? E o que não deve ser normalizado. Perfeito? Sim. O que não deve ser normalizado. Existe um caso, porque assim, o acesso à arma nos Estados Unidos é muito mais amplo do que aqui no Brasil. Sim. Né? Lá nos Estados Unidos você pode carregar uma arma de assalto com carregadores de 30 cartuchos. Lá em 25 estados não pedem nada para você comprar. Exatamente. Lógico, quando nós partimos da premissa de que você pode ter mais armas na sociedade, você falou muito bem. Um cara pode pegar uma faca cujo objetivo principal é cortar alguma coisa, não necessariamente uma pessoa. Tivemos um caso aqui em Cascavel, questão de dias. Exatamente. Né? Nesse caso, a arma de fogo é um pouco diferente. Porque o propósito da arma de fogo é justamente você desferir um projétil ou projetil, dupla prosódia aí, né? Com o objetivo de acertar, e aquele projétil vai causar um ferimento de natureza tal que pode levar à morte. Não necessariamente do indivíduo. Você pode ser um atirador, você pode ser praticar tiro esportivo e tudo mais. Qual é a distinção? O que eu estou querendo dizer é que a arma branca é uma arma que você fortuitamente utiliza para cometer um crime. A arma de fogo... Arma de fogo também. Mas, fortuitamente você comete um crime. Mas mais facilmente o resultado da arma de fogo é fatal em relação a uma arma branca. Não necessariamente. Não, Quando você estuda defesa pessoal, por exemplo, a grande preocupação de quem ensina defesa pessoal é você enfrentar alguém que tem uma arma branca. Mas é por isso que eu falei. Por isso que eu falei. Eu não utilizei o necessariamente. Eu falei assim, mas provavelmente pode gerar o resultado morte do que uma arma branca. Entende? Então, assim, considerando essas relações, eu não acredito que uma sociedade destemperada tenha temperança para portar armas. Eu sempre fui dessa opinião. Por quê? Porque se uma pessoa mata outra com uma pedrada, se ela tiver uma arma, ela ainda mata com mais facilidade. Eu não julgo que haja temperança suficiente, principalmente em sociedades polarizadas, como é o caso da sociedade brasileira, como é o caso da sociedade norte-americana, e em diversas outras regiões. Eu não acredito que haja temperança para que você permita ao indivíduo essa busca da autotutela por meio do porte de armas. Entre os Sikhs no Oriente, a criança recebe a primeira faca de presente do pai aos 8 anos de idade. Correto. As crianças brincam com as faquinhas na cintura, normalmente uma adagazinha pequenininha curva. Quando ele atinge a sua fase de maturidade de homem, o pai normalmente dá uma faca, que provavelmente teria sido dele ou do ancestral. E é muito comum um homem carregar na cintura uma faquinha que ele recebeu quando ainda criança do pai e a faca que o pai lhe deu quando homem adulto. E a quantidade de homicídios cometidos por faca na região é baixíssima. E os Sikhs estão entre os povos mais violentos do mundo quando se trata, por exemplo, de serem homens guerreiros. Tanto é que para o Sikh ele consegue sobreviver tendo uma caneca, uma colher, um pouco de sal e terra. Ele conseguiria sobreviver. E nem por isso ele usa a faca como sendo um instrumento de ataque. Então percebam, é uma questão educacional e cultural? Então essa temperança muitas vezes vem da maneira na sociedade no qual ela está inserida. Existe uma pesquisa feita pela antropóloga brasileira Alba Zaluar que diz o seguinte: ela toma de empréstimo um conceito do Norbert Elias, que é o conceito de ethos guerreiro, né? O ethos seria, na antropologia, uma forma de se comportar, perfeito? Meio que um espírito social que de vez em quando o indivíduo incorpora. E o ethos guerreiro, segundo ela, é muito presente na sociedade brasileira em diversas circunstâncias. Fundamentalmente
em circunstâncias em que você tem poucas opções de lazer. Poucas opções. Olha que interessante o trabalho que ela fez. Ela descobriu que em regiões em que você tem poucas opções de lazer, os quadros de violência, de morte por arma branca, arma de fogo, brigas generalizadas e tudo mais, os números são muito maiores. Por quê? Porque quando o indivíduo tem poucas opções de lazer, em geral, existe uma agremiação de indivíduos que se reúnem e eles têm dessas poucas opções, algumas são bebida, algumas disputas ou jogos que levam o indivíduo a digladiarem, né? E ela fala que nesse tipo de conjuntura social desperta-se muito mais fortemente esse ethos guerreiro. Então é por isso que em algumas regiões que você pensa assim, puta, mas aquela cidade é tão pequena, tem um número tão grande de violência, aí você vê, onde é que o pessoal tá no fim de semana? O pessoal tá no fim de semana, assim, geralmente as esposas em casa, os maridos estão todos nos botecos que é ali em volta, e geralmente se eu falar de uma briga, se eu falar daquele cara ali da cidade X que já matou 4 pessoas, dessas 4, 3 em brigas de bar, facada, tiro, fulano matou cicrano, o outro matou o primo do outro. Justamente por causa dessas chamadas opções de lazer em menor quantidade. A Alba Zaluar também fala sobre o poder encantatório que a criminalidade traz para o jovem e que é extremamente persuasivo nesse sentido, porque o jovem, principalmente aquele jovem que não tem acesso a determinados bens de consumo, é a forma que ele tem para conseguir esse acesso de maneira rápida e eficaz. O funk, representando a realidade da periferia onde ele está. Locupletado pela criminalidade, ele tem acesso às bebidas que ele quer, à droga que ele quer, os carros. E isso se faz por meio da violência, que se opera por meio da presença, nesse caso, de armas ilegais. Usualmente, ali, quando eu falo sobre esse assunto, você percebe que eu sou anti-armamentista, né? Isso é evidente. Não precisa discutir. Não precisa, né? Não. Geralmente, uma pessoa sempre me interpela com a seguinte frase: mas se o bandido pode andar armado, por que a pessoa que não é bandida pode andar armado? A minha resposta é simples: o bandido não pode andar armado. É por isso que ele é bandido. É por isso que ele usa arma para resolver algumas coisas que ele não poderia resolver. Então farei aqui uma confissão agora. Manda ver. Uma confissão. Eu morava em Curitiba, morava no apartamento, no 2º andar. Estamos lá com a janela, com a porta aberta. Escutei alguém gritando por socorro. Garanta que o crime já prescreveu antes de fazer a confissão. Ah, então tá bom. Já prescreveu. Alguém pediu socorro. Eu abri, a minha cachorrinha latiu, eu abri a janela, vi uma moça no portão pedindo por socorro. O senhor pode me acudir? Socorro, por favor, socorro. Eu, perfeito, peguei minha arma e desci. Quando eu desci, chegou do outro lado do portão, chegou um rapaz junto, se aproximou com uma faca na mão. E eu perguntei, o que é que está se acontecendo aqui? O cara me mostrou a faca e disse o quê? Calha a boca aí, careca, fique na tua. Ou então você pula aqui. Essa foi a resposta que eu tive. Minha mulher na sacada. Eu peguei a arma e falei, perfeito. Quando eu fiz clec, clec, ele largou até o chinelo para trás. Ele não apareceu. Ele só largou o chinelo para trás, a faca ele jogou umas 3 ou 4 metros depois. A moça esperou chegar o socorro. Eu pude sair. Eu pergunto, se eu não tivesse armado naquele momento, eu sairia? Provavelmente. Eu não sairia. Não sairia. Eu não chegaria até onde eu fui. O que aconteceria com a moça? Eu não sairia de casa. Foi isso que porque como é que eu vou sair? Eu entendi o sair da situação ali. Porque eu saí em socorro da moça porque eu tinha para mim uma defesa. E eu simplesmente, quando ele viu a minha arma, ele correu. Eu não sei nem atirar. Ele correu. Porque se eu não tivesse armado, ele me manteria pedindo para que eu saísse ou não? Ele poderia esfaquear essa moça na minha frente que eu não teria reação nenhuma. Isso é fato? Isso é fato, e aconteceu comigo. Então digo para você, a arma é utilizada como elemento de defesa. Agora, alguns a utilizam como ataque, como utilizam a faca. Então percebam, não é a arma ou é a faca que é a responsável pelo crime, sim a quem o porta. Mas aí que está, essa é uma questão muito boa, porque ela é subjetiva. Para você,
ela foi utilizada como instrumento de defesa? Eu o conheço. Eu tenho certeza de que aqui, por exemplo, se eu te perguntar agora, você não está armado. Mas de jeito algum, não Pois tem é. nem por que estar armado aqui. Não há porquê. Não há porquê. E eu acho bem pouco provável que você ande armado na cidade. Eu não tenho por que andar armado. Exato. Mas veja, a arma, ela é um instrumento de... Por isso que eu digo, às vezes as pessoas censuram muito a questão do armamento. Eu já tive porte de arma quando ele era liberado no Brasil. Eu tive porte de arma, porque eu sempre viajei muito à noite. Sim. E digo para você o seguinte, viajando à noite, a época que eu podia ter o meu porte de arma, eu socorri muitas pessoas à noite em acidente, principalmente na Serra do Cadeado. Eu fazia o trecho Londrina-Curitiba, Maringá-Curitiba. Hoje, por exemplo, eu viajo muito menos à noite por não estar armado e socorrer não paro mais. Veja, olha que coisa curiosa. É louco, cara. Por que, é eu louco. falo que isso é uma questão subjetiva? Você encara a arma como um instrumento de defesa. Sim. Né? Porque você Que é uma ela pessoa é. temperada. Que ela é. E isso é algo que a gente conversa sempre. Você me dá ótimos conselhos e eu acredito na sua temperança. Porque você é uma pessoa equilibrada. Agora, eu não posso partir do ponto de vista do Oli, que é uma pessoa que tem uma formação gigantesca e tudo mais, e uma grande experiência. O meu pai, por exemplo, meu pai é um senhor que tem 72 anos. Meu pai é viajante de ficar batendo estrada o tempo todo há 42 anos. 42. Nesses 42 anos, o meu pai sempre viajou manhã, tarde, noite e tudo mais, socorria as pessoas na rua. Eu já falava, pai, você é louco, cara. Né? O meu pai nunca andou armado e ele nunca sofreu um assalto. Sim. Detalhe, eu, Pablo, não posso partir do exemplo do meu pai Não dá. para julgar uma situação como essa. Por exemplo, uma coisa que a gente aprende quando você faz curso de armamentos é você jamais tirar a arma para mostrar a alguém. A arma não foi feita para mostrar. Se você tiver que tirar a arma para alguma coisa, realmente é para você que possa utilizá-la. Então essa questão da ostentação da arma, por exemplo, é uma coisa muito cuidadosa que nós temos que ter. Por exemplo, nós temos justificativas hoje para o desarmamento, algumas delas eu acho que até uma loucura. Como existem muitas vezes, aqui até fez sucesso nos memes, né? Uma deputada defendendo o crime. Porque muitos defendem hoje, como por exemplo nos Estados Unidos, quem está defendendo o despoliciamento, eles dizem que o crime não é aleatório. O crime vem de alguém que não tem condições de manter uma necessidade básica e procurará no outro aquilo que poderá lhe trazer essa necessidade. Porque ela diz que o dinheiro do policiamento deveria ser investido aonde? Em questões educacionais, em lazer, em mais escolas, em mais acordos comunitários, em mais programas infantis, ou seja, eles têm uma visão eminentemente idealizada do que esse dinheiro seria utilizado. E até eu digo para você o seguinte, em vários setores, como no nosso aqui mesmo, talvez nos Estados Unidos com menor número, tá? O grande problema nosso está no desvio desse dinheiro. As políticas públicas existem. A justificativa para a criminalidade brasileira ter diminuído o número de homicídios, números absolutos em si, exatamente vem de várias situações, mas uma das explicações que eles dão é exatamente o acordo entre as facções. E o que aconteceu hoje nos Estados Unidos? O crime organizado americano começou a se desorganizar. Olha que troço maluco. Então nós temos o quê? Um índice de criminalidade maior. E a questão dos jovens hoje, quando você vê os jovens fazendo esses ataques, essas intemperanças loucas que a gente vê, elas estão muitas vezes questionadas aonde hoje, que estão discutindo muito? O próprio sistema educacional americano. Que ele está falho. Ele está falho porque ele não está atribuindo os valores que a sociedade americana os deseja e ao mesmo tempo estamos criando uma sociedade que está sem limites. E ao mesmo tempo o número de jovens vem diminuindo, olha que loucura, e automaticamente para esses jovens o mundo está mais competitivo. E essa competição maior que eles têm não está sendo embasada num processo educacional. Mas então, partindo da sua premissa, nós poderíamos pensar que um dos responsáveis diretos pela diminuição dos casos de violência no Brasil não é o Estado. É a organização do crime. O crime se organizou, mas essa é a justificativa do Atlas da violência brasileira. Então, as justificativas são essas, as políticas públicas, o crime organizado, o crime organizado conseguiu dividir os mercados, olha que loucura, eles perceberam que o crime organizado dividiu os seus mercados e eles pararam de ser competitivos. Quer dizer, quando parou a competição entre eles citam o PCC e o Comando Vermelho, quando eles pararam de competir, o número de mortos caiu.
Por isso que até a análise que foi feita no Atlas da Violência é uma análise feita com viés político, porque ele faz o Atlas e coloca, mas não pode ser encarado da forma como se apresenta, quer dizer, então nem o cara que fez a pesquisa de nos dar os números exatos acredita no que ele está escrevendo. Então, porque assim, ó, se nós partirmos dessa premissa, também não faria sentido dizer que a partir do momento em que as pessoas tiveram maior acesso ao armamento, a criminalidade diminuiu. Mas nem aumentou. Porque os países que têm armas também não aumentou, os índices têm sido os mesmos. Nos Estados Unidos aumentou. O número de ataques, mas o número de ataques numa população específica, num nicho específico da sociedade. Os indivíduos que estão abaixo de 24 anos não estão fazendo parte, acima dos 24 anos não estão nessa estatística. Eles não estão na estatística de praticar o ato, mas de levar. Não, mas é onde está a maior quantidade de armas, e aí? É dos 25 para cima. Mas é daí. Quem está cometendo os crimes são aqueles que não têm acesso à arma pela compra. Mas é claro, eles têm acesso à arma pelos pais. Não, na ilegalidade. As armas não são dos pais, aí que está o detalhe. Ele está comprando essas armas no câmbio negro, no mercado paralelo. É como, por exemplo, pessoas dizem o quê? Não, nós estamos armando o traficante. Mas que armando o traficante? O traficante vai querer 38, vai querer ter uma P40, aquele que é uma pistolinha de 15 tiros. Mas aí que está. De onde saem os rifles de assalto com cartuchos extras que a pessoa adquire nos Estados Unidos? Isso sai da loja de armas. Isso pode não sair diretamente da mão do rapaz para da mão do vendedor para o rapaz, mas sai da loja de armas. Esse sai do tráfico internacional de armas. O tráfico internacional de armas até hoje tem apenas um cara preso. Traficante de arma não vai preso. Porque ele vende armas para Estado. Ele vende armas para milícia. E nenhuma milícia conta de quem comprou. E nenhum Estado conta de quem comprou armas ilegais. Por exemplo, se você pegar os armamentos que aparecem às vezes na televisão na mão de traficantes, aquilo é arma de ataque, aquilo é arma de guerra. Aquilo é arma de guerra, aquilo não é arma de defesa pessoal. E nem é arma que está em CAC. Se você, por exemplo, comprar uma K-47, que é uma das armas mais comuns que você vê no Rio de Janeiro, essa arma, por exemplo, ela tem que ser analisada pelo Exército para que um cara de um CAC possa tê-la, e ela não pode ser automática, ela tem que ser transformada em semiautomática. E as armas que são trazidas pelos CAC, elas têm que ter inferior a 50 anos, porque menos de 50 anos o Exército brasileiro sabe que arma é. É o que acontece, ele não pode ter nenhuma arma que o Exército não saiba como é que ela funciona. Mas por isso então, que o Exército tem que analisar se o cara pode ter arma. No caso americano, se você estiver dirigindo a sua picape e tiver lá dentro o rifle de caça... É teu. É teu. É teu. Se o policial te parar, ele não vai falar assim, aí amigão, você tá com uma K-47 aqui com uns 10 cartuchos. Para aí, rapaz. Entendeu? Mas isso não vai acontecer. Mas você quer ver só, por que o sul-americano gosta tanto de arma? Por que o texano é tarado em arma? Por uma questão muito simples. Ao final da Guerra de Secessão, em 1865, foi feita uma lei proibindo que os sulistas tivessem chumbo grosso. Eles só poderiam ter chumbo fino. Então o que acontecia? O chumbo fino era utilizado só para caça de pássaros, porque ele não conseguia matar um bisão. Então esse cara do sul, que só podia ter um chumbo fino, ele não tinha como se defender do nortista, que estava armado com chumbo grosso. Por isso que para o texano passou a ser uma questão de honra ele poder comprar o chumbo grosso. Ah, sim. Então perceba, uma questão histórica que você tem aí, que mostra a questão do armamento americano, como é que ele está enraizado. E eu digo para você ainda, quando nós falamos que o tráfico está utilizando arma, não é arma comprada por você, pelo Zezinho, pelo Pedrinho, eles utilizam armas de guerra, são armas de ataque, são armas completamente diferentes do que você pode comprar, do que eu posso comprar ou qualquer outro pode comprar. Então a gente tem um viés do armamento, um viés de paixão, imaginando que todo mundo vai sair dando tiro, não é assim que funciona. E esse cara dos Estados Unidos que está fazendo ataque é um jovem cuja educação não tem cumprido aquilo ao qual ela se destina. Então nós estamos tendo um jovem que, em função da pandemia, é outro motivo pelo qual eles justificam a grande quantidade de ataques. A pandemia nos manteve reclusos. Então aquele indivíduo que não sofreu, aspas, bullying na escola, e agora quando ele voltou para a escola depois de quase 1 ano e meio sem sofrer bullying de ninguém, agora de repente ele se viu no confronto novamente entre o grupo. E ele não tem como se defender. Então perceba que são várias nuances que a gente tem que analisar, claro, que a gente tem que pensar quando nós falamos, por exemplo, numa questão de violência, numa questão de mortandade. Se você pegar o trânsito brasileiro, ele é criminoso.
E novamente nós estamos discutindo no Supremo se devemos ter taxa zero ou não taxa zero no bafômetro. Não voltou para o Supremo aquilo que já estava consumado com relação ao teste do bafômetro? E nós voltamos de novo a discutir no Supremo. É só você prender um filho de político que isso volta. Como o filho da rainha foi preso, o neto da rainha, o Harry, e simplesmente transformaram a maconha em algo que pode ser divertido. Pois é. Números para que a gente possa continuar discutindo aqui, ó. Em 2016 nós tivemos um manifesto de 57 pesquisadores de instituições nacionais e internacionais que queriam defender a manutenção do Estatuto do Desarmamento. E em 2017 nós tivemos um trabalho publicado no Injury Prevention Journal, né, que utilizou ali sociólogos, criminologistas e pesquisadores da área de saúde pública e vários países questionários sobre temas de violência e de armas de fogo. De todos esses pesquisadores, 5% concordaram com a afirmação de que a posse de armas em casa a torna mais segura. E 90% discordaram da afirmação o porte de armas por cidadãos comuns aumenta a segurança pública. Isso aqui foi uma pesquisa realizada em 2017, porque era o momento em que a gente estava discutindo o Estatuto do Desarmamento no Brasil. E o Brasil teve em 2017 59.128 mortes. O maior número de mortes que nós tivemos até hoje. Então agora vejam só, eu sempre digo assim, quando você faz essas análises, você vê análise, por exemplo, de entrevistas, e as entrevistas muitas vezes, elas refletem aquele momento exato onde você está fazendo a pergunta. Claro. E quando você não tem algo que mexe com a opinião pública, se não há comoção pública, as pessoas pensam exatamente da mesma forma que pensam a média do grupo. Porque quando você tem algo que mexe com a comoção pública, aí normalmente as pessoas não, precisa ter justiça, precisamos fazer a justiça, mas essa justiça somente se nós tivermos algo que nos mexa com a opinião pública, caso contrário não. Então você faz um conjunto de análises, por exemplo, desse tipo, quando você vai, não, 5% acha, 51% acha, 90% acha, mas muitos deles além da realidade que nós temos. O que nós temos de deputados que falam em não desarmamento e andam armado pela prerrogativa do cargo é absurda. É absurda. E é um cara que defende o não armamento. Nós temos indivíduos que falam, nós pegamos ministros nossos, por exemplo, do Supremo, que andam com escolta policial, dizendo que não deve ter arma. Mas ele tem uma escolta para ele. Por qual motivo? Por causa da prerrogativa do cargo. É muito mais fácil. É só a prerrogativa do cargo? Oli, é muito mais fácil uma pessoa querer dar um tiro na cabeça de um ministro do Supremo do que querer dar um tiro na cabeça do Oli. Por isso que você não anda com escolta. Será? É lógico. É só você parar para pensar o seguinte. Você tem um momento de polarização política. De repente você tem ali 3 ou 4 ministros do Supremo e o tempo todo você tem alguns representantes que estão dizendo, ó, a culpa desse nosso atraso é daquele cara ali, ó. Aquele cara ali tá fazendo porcaria. Seria a mesma coisa que você pedir pro Bolsonaro andar sem escolta. Ele tem que andar com escolta, porque ele é o presidente, ele é chefe de Estado. Assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal é chefe de Estado, né? Aliás, é chefe de poder. Assim como o presidente do Congresso Nacional é chefe de poder. Essas figuras públicas que podem ser alvos mais fáceis, elas têm que andar escoltadas, elas têm que andar com escolta pesada. Por quê? Inclusive os deputados que pedem segurança? Qualquer indivíduo que esteja como vidraça. Mas o deputado é representante do povo. Mas isso não Como faz... é que ele pode pedir algo que ele não concorde? É isso que eu digo, é a incoerência. Não que ele não deva ter a sua segurança, mas o que eu digo é a incoerência. Mas porque... Ele não quer que o cidadão se defenda, mas ao mesmo tempo ele exige uma defesa para ele. Quer dizer, ele é um alvo que pode ser protegido. Agora você não, você que te vire. Não, mas não é esse o caso. Mas claro que é, Pablo. Não claro é... que é. Mas turma, pelo amor de Deus, Pablo. Veja bem. Se o cara simplesmente, ele é deputado e se vê na condição de que ele é um alvo perigoso para o sistema, quer dizer, ele é uma vítima que pode representar para o sistema um problema, então ele pode exigir que o Estado dê a ele uma segurança, mas ao mesmo tempo ele quer impedir que as pessoas possam ter a sua própria segurança. Vou te dar um Quer dizer, aí ele passa para o Estado a responsabilidade? Por que ele não usa a mesma responsabilidade do Estado para ele? Eu vou te dar um exemplo. Na época em que nós tivemos a CPI da Covid, houve uma advogada que foi prestar depoimento e essa advogada estava trazendo o depoimento de alguns clientes dela. E ela foi ameaçada. Entraram no escritório dela, devassaram o escritório e ela recebeu ameaças de morte. Durante a CPI, requisitaram uma escolta para ela, porque a partir daquele momento ela se tornaria um alvo em potencial. Sim, certo? Houve uma ameaça. Exato. Parte do seguinte princípio. Eu, deputado federal, estou numa pauta
que é uma pauta importante para lado A ou lado B do governo. E eu não tenho inclinação a votar nessa pauta. Ou eu vou me abster de votar nessa pauta. Você pegou exceção como regra, Pablo. Não. Pegou exceção como regra. Todos os deputados estão envolvidos em projetos políticos. Todos os deputados, ou vamos pensar em outros casos, deputado, ministros do Supremo, etc, etc. Todo mundo que faça parte de uma representação que esteja acima, por exemplo, de um vereador. Tá? Todos esses, por causa de uma representação pública, são alvos potenciais de qualquer um dos lados. É diferente de você comparar, por exemplo, uma pessoa, um cidadão regular que está caminhando na rua. É diferente disso. Eu, professor Pablo, quem é que vai querer praticar um atentado contra mim na hora que eu sair do trabalho? Pode haver? Pode haver, mas isso seria motivado talvez por uma vingança individual de algum problema que eu tive. É diferente de eu apontar, por exemplo, vamos pegar o caso que nós falávamos na semana passada da cobrança de mensalidade em universidade pública, certo? Nós falamos aqui quem era o autor do projeto, General Peternelli, certo? Que é um parlamentar. A partir desse momento, você pode ter alguém que pensa, puta, foi esse cara que propôs esse projeto aí, eu vou caçar esse cara, eu vou atrás dele. Só que aqui nós temos um projeto e o nome desse cara foi divulgado a nível nacional. É muito provável que ele possa sofrer uma represália. E é isso que justifica o fato de que mesmo um parlamentar que defenda o desarmamento tenha uma escolta para proteger, para tutelar a vida do indivíduo. Mas ele Agora eu não vota. posso ter uma escolta para todo mundo no mas ele Brasil. não vota sozinho. Então nós temos que matar todos aqueles que votaram. Então perceba, Pablo, é exceção pela regra. Todos eles têm que ter escolta. Inclusive o Daniel Silveira, que é a favor do armamento. Inclusive ele, que pode andar armado. Inclusive ele tem que ter direito à escolta. Todos eles têm que ter direito à escolta. Os filhos do presidente têm que ter direito à escolta. Mas aí você está lidando com chefe de Estado. Vejam só, chefe de Estado é um caso à parte. A gente tem que analisar muito claro, como, por exemplo, as pessoas às vezes discutem. A ex-presidente tem direito à segurança. Claro que tem que ter, isso é óbvio. Por que ele tem que ter? Por questão da própria idade. Por questão, você pega, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, hoje é um homem de 90 anos. Não vai ter alguém louco para empurrar esse cara no escada? Vai. Empurrar Dilma no escada Então rolante? vamos pensar Tem numa que outra ter situação. proteção. Pensa no parlamentar. No parlamentar. Tá aqui o parlamentar, ele saiu e foi tomar um cafezinho ali na esquina, ele estava fazendo uma reunião ali, ele foi tomar um cafezinho na esquina, certo? E há um grupo que vai fazer o seguinte, vai aproveitar a oportunidade de vou sequestrar esse parlamentar. Eu vou sequestrar o cara. Mas nós vemos candidatos pedindo para se fazerem isso. Para pressionar os deputados dessa forma na frente da casa do cara? Não é? Mas é o que eu tô querendo te dizer. E aí como é que o cara sai de casa? Meu Deus. Há ou não há o direito de ele ter uma escolta, ainda que ele defenda o desarmamento? O próprio Papa, que é contrário ao armamento, anda com escolta. Agora, dado pelos Estados Unidos. Eu vou julgar o Papa porque o Papa é contra o armamento. Não, cara. Porque já houve um atentado, o Papa já levou um tiro, mas não esse Papa. Mas o cara não vota sozinho, Pablo. Não, ninguém vota sozinho. Não, o executivo tem a prerrogativa de. O executivo tem a prerrogativa de. As decisões são tomadas em nível do executivo. Quando aquele vai para uma assembleia, vai para o debate, você tem o cara que é o relator, que depois os demais é que vão debater. Essa que é a situação. Então você tem o voto dos 513 deputados, depois vai para os 81 senadores, e a questão que você tem é exatamente a maioria quem vai votar. É isso que eu estou me referindo. Não depende de uma decisão exclusiva para que ele possa exigir que seja escoltado onde quer que ele vá. É isso que eu digo para você. O que nós estamos tendo hoje é que os nossos políticos hoje estão pedindo escolta para irem a restaurantes, para irem a cinema. Rapaz, o que é isso? Isso é privilégio, isso é privilégio. Nós não podemos viver num país de privilégio, onde a gente começa a entender que privilégio é considerado como um direito adquirido. Então não é assim que funciona. Se ele não pode ir às ruas, mas então peraí, alguma coisa está errada, ele não votou sozinho. Mas naquilo. Nós só estamos nesse patamar
de um parlamentar exigir que ele tenha uma escolta para ir no restaurante, porque a nossa população vive uma polarização de maneira tal que se eu encontrar um deputado que represente uma causa contrária à minha, eu me sinto no direito de ir lá e começar a gritar na orelha dele e partir para Mas veja os nossos deputados o que fazem quando eles estão nas ruas, que eles ofendem os cidadãos nas ruas de uma forma aleatória. Eles ofendem, xingam de uma forma aleatória, tendo como base que ele é acompanhado por segurança. Por isso que ele ofende as pessoas. Eu voei agora. Você pode dar esse exemplo? Alexandre Frota. Alexandre Frota ameaçava os cidadãos na rua porque ele estava escoltado. Então ele poderia ameaçar. Ameaçava bater, ameaçava dar tapa, ameaçava fazer um monte de coisa. Tá, mas era o seguinte, ele saia na rua, achava uma pessoa aleatória e falava, vou te dar um tapa, hein? Era isso? Não, claro que não. Mas as pessoas faziam questionamentos com relação ao seu posicionamento político. Agora, o cara que é cidadão não pode questionar você com relação aos seus posicionamentos políticos? Claro que pode. Claro que pode. Claro que pode. Agora, mas os nossos políticos não aceitam isso. Isso que eu quero dizer para você. Os nossos políticos se colocaram numa posição de uma casta quase indiana. É isso que eu me refiro. No nosso caso, hoje, a nossa política tornou-se um grupo de castos que se colocam acima daquilo que a sociedade é. Então eles não estão na posição de igualdade. É um cara que se quer eleito tendo como princípio a igualdade, o princípio a liberdade, e a partir do momento que ele assume o cargo, ele se coloca numa posição acima dos demais. É isso que eu me refiro. Então ele se vê acima dos outros. Aí tá errado, Pablo. O princípio da igualdade foi embora. Isso tá errado. E nós desviamos do assunto pra caralho. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Isso é não respondemos pergunta nenhuma de quem tá ali. Nenhuma, e já tá acabando hoje. Bora, tu baita boca aberta, vê o que os caras estão perguntando ali, ó. Puta merda. Olha lá, cara, já perguntaram um monte de coisa, não tem nem condição de responder. Carlão, puta merda, olha o que você fez. Faltam 8 minutos pra acabar o programa. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Peço desculpas. Olha o que você fez, Zé. Escolhe uma pergunta aí, Oli. Puta aleatoriamente. Merda. Linguagem geográfica. Minha preocupação são as leis frágeis do nosso país e a impunidade de tomar no nosso país uma terra sem lei. Pergunto para vocês, se não fosse um policial federal... Opa! Se não fosse um policial federal, será que um pecuarista não estaria solto? Então, aí que está o detalhe. Nós também hoje julgamos qual é a qualidade da vítima, né? Ele mandou uma ótima aqui, viu? Eu peguei, linguagem geográfica, eu peguei todas as referências que você mandou aí, tá? E veja só que coisa curiosa. As suas referências são tão complexas. Cadê? Que eu não me atrevo a opinar sobre. Volta um pouquinho. As leis frágeis deles estão ali, ó. É isso que você está lendo, Pablo? Não, é o mesmo caso do linguagem geográfica lá, o comentário que você leu, porque eu não me atrevo a dar opinião sobre o assunto. Mas o que nós temos é isso hoje. A qualidade da vítima também interessa. Interessa claro. A qualidade de quem atacou. Ué, a qualidade de quem atacou é a mesma coisa. Nós tivemos, por exemplo, o caso aí de um homicídio que aconteceu num condomínio de luxo aí, em 2020, na época da pandemia, onde a princípio era doloso, agora já não é mais. Já é culposo, já colocaram em liberdade. Então percebam, nós vamos mudando aleatoriamente, quer dizer, a regra existe, mas o que nós temos normalmente é que se criou tantas exceções a esse conjunto, por isso que eu digo para você, quando a gente analisa a sociedade pela exceção, não vamos chegar numa conclusão jamais. Por qual motivo? Porque nós estamos hoje lidando só com a exceção. E digo, voltamos ao caso daquela mulher em Minas Gerais. Quer dizer, na segunda-feira e terça-feira era racismo. Na quarta-feira já começamos como injúria e na quinta já julgaram. Não, é injúria, pode ir embora. Então percebam, são situações extremamente interessantes, cara. E vou dizer uma outra coisa para você. Só para a gente perceber como nós estamos vivendo de acordo com aquilo do achismo. A nossa novela, Saramandaia, lá nos anos 80, eram capítulos separados, uns isolados do outro. A novela era um troço muito maluco, porque eu mandava o capítulo hoje, o cara censurava. Esperava 20 dias, mandava para outro censor e dizia que estava certo. Quer dizer, não existem parâmetros. Então a mesma coisa é aqui. Então nós tivemos uma moça presa no domingo, na segunda-feira era um crime, na terça-feira era um crime, na quarta era outro, na quinta está solto. Então é por essa razão que eu defendo que no Brasil o porte de armas não pode ser liberado, porque se essa loucura acontece na administração, é porque isso faz parte da sociedade. Você imagina essa sociedade
armada até os dentes. Né? Ia Mas ser uma loucura. Quando você tiver medo de chegar em mim, a defesa ainda é minha. Veja os últimos comentários, Carlão. Só pra gente dar uma boa noite ali pra galera. Boa noite, boa tarde. Camburão, o problema é o violão. Anderson, o problema não é o violão, o problema é uma coisa chamada animus necandi. Acontece que o animus necandi pode surgir com o violão, com as técnicas de defesa pessoal, com uma faca, com uma bisnaga de patê, com qualquer coisa. Mas existe o grande problema do encorajamento individual a partir do momento em que ele leva vantagem sobre outrem. O que é levar vantagem sobre outrem? Eu discuto com você, xingo você de todos os nomes, você devolve xingamento, eu falo, você não é homem, aí você puxa a tua arma da cinta e fala, não sou? Quero só ver agora. Se você disser, mas isso aí é muito raro acontecer. Na cidade de Cascavel, nos últimos 2 meses, isso foi uma coisa mais comum de acontecer, certo? Mas o que eu tô querendo dizer, isso depende de conjuntura social e de diversas outras situações. E por isso que meu posicionamento é, enquanto não houver uma sociedade com um mínimo de temperança, sempre que houver armas disponíveis, haverá possibilidade de confronto com resultado em morte. Não teremos nenhuma sociedade com armas. Nós viveríamos num mundo ideal, no país de caras. Exatamente. Onde nós só teríamos pessoas cônscios dos seus deveres de cidadania e ninguém usaria armas. Nem a Dinamarca conseguiria isso, nem na Islândia você conseguiria isso. Por qual situação? Porque essa idealização que você quer não tem. Porque onde há pessoas, há problemas. Mas isso é uma coisa óbvia. Mas aí o que acontece? A visualização da idealização não tem. Como as pessoas que dizem que o crime não é aleatório, aí eles pegam, se eu pegasse todo esse dinheiro e investisse nisso, ninguém cometeria crime. Não é assim que a coisa funciona. O crime não é patologia social. Toda sociedade tem crimes. O crime serve até para coesão social. Porque com a coesão social a justiça é aplicada. Só que o nosso problema chama-se impunidade. Na Inglaterra os jovens não se tocam quando brigam. Eles encostam testa com testa, se xingam com a mão para trás. E as polícias ficam observando. Porque se você tocar a mão no outro é agressão. 2 anos de cadeia. Agora e aqui? Não, mas eu não queria bater, não, foi sem querer, eu levei a mão e colocou a cara na frente do meu tapa, e aí você vai justificando, e aí você responde em liberdade. A impunidade. Eu vou pegar um pedaço, uma frase sua, para eu encerrar a minha parte. Você falou assim, de tal forma a coisa não funciona. Na minha opinião, a coisa nunca funciona. E não vai funcionar. Nunca. Porque onde há pessoas, há problemas. Nunca vai funcionar. Muito obrigado por vocês participarem até agora. Sigam o Professor Oli, sigam o canal, deixem um like. Oli, o microfone é seu, pode fazer o encerramento. Hoje não respondemos a pergunta nenhuma, passamos em branco, foi. Putz, mas prometemos responder na próxima. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande beijo no coração e até semana que vem com outro tema polêmico, né? Valeu! Um abraço, beijo, tchau.